Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a sua vida. Amém? Hoje eu estou aqui para ministrar uma mensagem no teu coração, mas antes de assistir esse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações, porque é muito importante a sua interação, porque quando você compartilha, quando você deixa o seu joinha, você está avisando para o YouTube compartilhar para outras pessoas. Amém? Bom, hoje eu quero trazer uma mensagem para você, mas antes de eu ler o versículo, eu quero explicar a história. Amém? Todos aqui conhecem a história de Daniel na cova dos leões. É uma história muito conhecida, principalmente para criança, quando a gente ensina as crianças e tudo mais. Então, o porquê Daniel ele foi jogado na cova dos leões? Daniel ele trabalhava para o rei Dário, e o rei ele amava muito Daniel. O rei ele tinha um carinho enorme por Daniel e ele confiava Daniel tudo no reino. Só que lá tinha duas pessoas que tinham a inveja de Daniel e eles não conseguiam matar Daniel ou armar algum plano contra Daniel. Então seus inimigos eles não conseguiam armar nada contra o Daniel. Porque Daniel ele tinha um espírito excelente, porque Daniel ele fazia tudo direito, porque em Daniel não havia erro. Perceba uma coisa, o inimigo ele não vai conseguir armar nada contra a gente quando estamos na presença de Deus. E a Bíblia fala que Daniel ele orava 3 vezes ao dia a Deus. E ele orava e ele não quebrava essa rotina por nada. Então seus inimigos falaram: para a gente derrotar o Daniel, a gente vai ter que mexer em algo que envolva o seu Deus. Aí já complicou, eles queriam tirar Daniel da presença de Deus. Então eles chegaram para o rei Dário e falaram: ó rei, faça um decreto que proíba 30 dias as pessoas de orarem ao seu Deus e que se curvem perante somente a ti. Então o rei Dário caiu, ele selou o decreto e não poderia ser quebrado. Aí Daniel ficou sabendo e quem não obedecesse ia ser lançado à cova dos leões. Só que Daniel ele não deixou de orar. Independente da tempestade que se levantou contra a vida dele. Era um caso de vida ou morte. Porque se ele fosse jogado na cova dos leões, qualquer pessoa que fosse, os leões certamente arrancaria pedaço, não ia sobrar nada. Então, mesmo assim, ele falou: não, eu vou permanecer orando. E a Bíblia fala que ele abria a sua janela. Ele não orava escondido, ele não orava debaixo da cama, ele não orava em silêncio, mas ele abria. E assim que ele recebeu esse decreto, ele foi orar. Ele abriu a janela e olhou para o céu e começou a orar. Então, o que aconteceu? Ele não se escondeu. Mas aí os homens cataram e levaram para o rei. E ele foi lançado à cova dos leões. E ele foi lançado, mas ele não se curvou perante o rei. Ele não deixou de adorar o seu Deus, que é o verdadeiro e único Deus. Amém? Então ele foi jogado nessa cova. E passou uma noite inteira, o rei não conseguia dormir porque o rei estava triste, o rei não queria ter jogado, o rei queria ter cancelado o decreto, mas não podia porque estava selado. Então o rei ficou sem dormir e logo que amanheceu, o rei foi lá na cova para ver se o Deus de Daniel havia salvado ele ou se o Deus de Daniel não havia salvado. E vamos ver o que aconteceu? Vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel capítulo 6, versículo 22. Olha o que Daniel responde ao rei Dário. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Glória a Deus! O Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Deus, o Deus vivo, ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Então Daniel, olha, só te falar eu me arrepio. Então Daniel, ele
foi lançado, mas ele não se curvou ao problema, ele não se abaixou à situação, ele não falou, agora eu vou orar escondido, porque se eu orar eu posso ser jogado e eu vou ser morto, o que vai acontecer? Ele não se curvou ao problema, ele não se escondeu debaixo do problema, porque era uma situação de vida ou morte, amém? Mas ele permaneceu na sua rotina, que era orar 3 vezes ao dia. Não deixe de orar, independente da situação, porque quando você for orar, quando você parar de orar, o inimigo ele vai arrumar uma brecha para tentar te destruir. Então, os inimigos de Daniel, eles falaram, não tem em que a gente acusar Daniel. Daniel, ele faz tudo corretamente. Daniel, ele tem um espírito excelente, ele ora aquele Deus dele lá. Não tem o que a gente possa fazer. Mas então o inimigo brotou a semente no coração deles e falaram, se a gente mexer em algo que envolve o Deus dele, a gente derruba ele. Entenda, se você estiver afastado de Deus, você está derrubado. Nós não podemos viver sem Deus. Mas Daniel, ele amava tanto a Deus que ele não deixou de orar, ele não deixou de buscar, independente do problema que estava armado, independente se ele fosse jogado na fornalha ardente, independente se ele fosse jogado na cova dos leões, ele não deixou de orar. Então Deus, ele viu, Deus, ele enxergou a fidelidade, a fé, o esforço e a fidelidade de Daniel. Então Deus, ele falou, eu não vou permitir que os leões causem dano a ele, porque se você encostar num leão, eu sou apaixonada por leão, mas se nós chegarmos perto de um leão, o leão ele detona a nossa vida, o leão ele mata, ele come. Então você consegue imaginar uma cova de leões, não havia um leão, havia leões, família inteira, amém? Mas Deus, ele enviou o anjo lá de cima, que desceu e fechou a boca dos leões. O anjo não permitiu que os leões encostassem uma unha, uma garra em Daniel, amém? E essa palavra é que Deus não vai permitir que o problema, que a tempestade, que a situação encoste em você, que o inimigo te destrua. Deus, ele não vai permitir, mas você precisa estar firme na presença de Deus. Você não pode deixar de orar, você não pode deixar de buscar a Deus por um simples problema, porque Daniel, entre a vida e a morte, ele preferiu honrar a Deus, porque para ele, a fidelidade dele em Deus estava presente acima de tudo. A nossa fidelidade, o nosso compromisso com Deus, ele tem que estar acima de tudo, meu querido, minha querida. O nosso compromisso com Deus não pode ser quebrado, não pode ser cortado, porque quando esse compromisso ele for cortado, quando você falar, eu estou deixando de orar, eu não leio mais a Bíblia, eu tenho deixado de buscar Deus, a sua vida espiritual, ela vai abaixando de nível, porque a Bíblia fala que nós edificamos a nossa vida, nós temos que edificar a nossa vida sobre o fundamento, e esse fundamento se chama Jesus. Então, a cada obra que a gente faz, porque a fé sem obras ela é morta, então a nossa fé em Jesus tem que ter uma obra. Então, a cada obra que nós praticamos, vai crescendo uma pedrinha no fundamento. Se for uma obra má, vai diminuindo, mas se for uma obra que agrade a Deus, ela vai crescendo. E conforme você para de orar, o seu fundamento ele vai descendo até não ter mais. Por isso que a tua fé, ela não pode se esfriar, e você não pode deixar de buscar a Deus, porque quando você deixar de buscar Deus, o inimigo ele vai encontrar brecha para entrar na sua vida e para destruir, porque Deus ele veio para nos dar uma vida abundante, mas o inimigo, o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Então seja como Daniel em meio às lutas, Daniel em meio à prova, ele não deixou de orar, amém? Então é isso que nós vamos fazer, nós vamos orar agora.
Orar porque nós não vamos deixar. Nós podemos passar por uma situação grande, uma situação complicada, mas o nosso Redentor, o nosso Salvador, Ele ouvirá a nossa oração e Ele trará o anjo para solucionar o nosso problema. Amém? Então não seja como muitos que se esfriaram na fé, ao contrário, seja como Daniel. Crie sua rotina espiritual, ore 2 vezes por dia, ore 3. É muito importante porque a oração ela é a chave que te leva a Deus. Um Wi-Fi, por exemplo, na internet, ele precisa da conexão para pegar. Às vezes desconecta lá, é porque causa algum problema na rede ou algum problema entre os fios. Então, a gente sempre fica, essa internet cai porque caiu. Mas é por causa do problema da reconexão na rede. Para nós nos conectarmos com Deus. O nome de nós conectarmos com Deus se chama oração. Então, nós estaremos conectados com o Todo-Poderoso através da oração. Amém? Porque é a oração que vai nos levar a Deus. Então, ore, tenha rotina, não deixe de orar um dia. Amém? Ore de manhã, ore de tarde, ore à noite, porque a oração ela é a chave que vai te levar a ter uma intimidade maior com Deus. Bom, então vamos fechar os nossos olhos e vamos entrar na poderosa presença do nosso Criador. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, eu me coloco nesta manhã, neste momento aqui diante da Tua presença para te agradecer por este ensinamento, te agradecer pela Tua palavra. Oh, meu Pai, a Tua palavra é eficaz para o nosso coração, a Tua palavra é viva para o nosso coração e nela produz, meu Pai, nela produz poder, nela produz, meu Pai, o Senhor falando conosco. Meu Pai, obrigado por esta palavra, porque esta palavra foi um ensinamento. Meu Pai, Daniel, em meio à vida, em meio à morte, ele não deixou de orar. Ele permaneceu orando. Oh, meu Pai, em meio ao problema que se levantou contra a vida dele, ele não deixou de orar. Ele permaneceu em oração. Oh, meu Pai, quantas vezes aparece um problema muito difícil que ao nosso ver é impossível da gente solucionar, mas é por isso que muitas vezes a gente deixa de orar, mas não, é nesse momento, meu Pai, que nós devemos te buscar. Oh, meu Pai, o salmista Davi declara: eu clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha oração e solucionou, e Ele veio com mão forte e me tirou do lamaçal de pecado. Ele me tirou do lamaçal, Ele calcou os meus pés em terra firme, na rocha, porque os meus pés se afirmaram na rocha. Oh, clame a Deus neste momento que Ele tirar do lamaçal, Ele te tirará do poço, Ele te tirará da terra que está pregando os teus pés, Ele te tirará do problema que tem tirado a sua paz, que não tem te deixado em paz, o problema que você tem enfrentado. Clame ao Senhor e Ele tirará isso da sua vida. Oh, meu Pai, que nós possamos clamar o Senhor em ambos os momentos, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na prosperidade, na fartura. Oh, meu Pai, que nós possamos te clamar, que nós possamos ser gratos a Ti, porque, meu Pai, quando nós deixamos de orar, ali haverá uma brecha para o inimigo entrar, para o inimigo tentar nos derrubar, mas quando nós estamos na Tua presença, Senhor, não há brecha, porque o Senhor é o nosso guarda, o Espírito Santo é o nosso guia, e é por isso que agora, meu Pai, eu te declaro, essa pessoa declara junto comigo, que nós não deixaremos de orar, nós permaneceremos em oração todos os dias, porque a oração é a base, ela é a base que nos leva a Ti, ela é a rede que nos conecta contigo, e nós queremos estar conectados contigo. Oh, meu Pai, existe uma frase que fala que quando os nossos joelhos estão
dobrados no chão, eles alcançam o céu. Oh, meu Pai, nós alcançamos o céu quando nós estamos na Tua presença, porque a Tua presença nos traz amor, nos traz aquela paz, aquela alegria. Oh, meu Pai, e que haja em nós um espírito excelente, que haja em nós, meu Pai, um espírito que houve em Daniel, um espírito que houve em Jesus, porque esse espírito é o Espírito Santo, o espírito que nos traz a paz, que nos traz o amor, que haja em nós que os nossos caminhos eles possam ser retos, que em nós o inimigo não encontre brechas para tentar nos derrubar. Assim como os inimigos de Daniel, eles disseram: não tem como, não há brechas para tentar derrubar ele, porque ele faz tudo correto, ele é perfeito, ele faz tudo correto e ele é muito fiel ao seu Deus. Oh, meu Pai, que nós possamos ser achados fiéis perante o Senhor, porque sendo assim o inimigo ele não se levantará contra a nossa vida. Ele pode sim se levantar, mas ele não conseguirá nos derrotar, porque o nosso espírito estará conectado ao teu espírito, Jesus. E é por isso que nós queremos esse espírito na nossa vida todos os dias. E é por isso que eu, juntamente com essa pessoa, nós oramos nesta manhã e já te agradecemos, porque cremos, Senhor, que esta palavra foi um ensinamento ao nosso coração para que a cada dia, meu Pai, nós não paremos de orar ao Senhor. E em todo tempo que estejamos fortes, que estejamos presentes na Tua vida, Senhor, que a nossa vida esteja na Tua vida. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro, eu determino a bênção, porque quem busca, encontra. Quem bate a porta, ela se abre. E aquele que busca, aquele que determina, esse a receberá. E em nome de Jesus nós determinamos a nossa vitória, a nossa bênção, a nossa realização, porque maior é aquele que faz todas as coisas. E o Senhor tem planos altos para cada um de nós, e nós cremos, meu Pai, e nós permitimos que os teus planos sejam concretizados em nossa vida. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe. Que Deus permaneça te abençoando. E nunca se esqueça, Deus tem coisas grandes para nós, mas nunca deixe de buscar a Ele. Jesus falou: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As bênçãos de Deus, elas serão acrescentadas sobre a sua vida quando sermos igual Daniel, quando nós nos curvarmos perante o Senhor diante da luta, diante do problema, diante da aflição. Porque é neste momento que Deus ele vai enxergar a nossa fidelidade e vai enviar um anjo para fechar a boca do leão que tem tentado nos devorar, do problema que tem tentado tirar a nossa paz. Amém? Que Deus te abençoe. Um abraço, fique com Deus e até amanhã na presença santa e poderosa do nosso Pai. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.